Muito bem, seguimos monitorando a evolução dos exames. E começo com um dos mais simples, que é o peso, especialmente utilizando a mesma balança, sem alterar o nível, de preferência sem tirar a balança do lugar, quando ela é apoiada no chão. Tem também balanças que são penduradas. Para evoluir as medidas, é necessário uma sensibilidade grande. Então, conferir que a balança chega a pegar menos de 50 gramas. Então, o que chamou a atenção aqui do peso é que quando estava na situação mais intensa de inflamação, com pancreatite, o peso foi para 33% percentil, enquanto que o percentil esperado, considerando a altura do pai e da mãe, é 65%. Então ele estava na metade do percentil esperado, proporcional à estatura, que estava 32%. Com o tratamento intensivo, ele melhorou bem, foi para 62, caiu para 51 e agora foi para 60. Então, o que o peso está demonstrando é que houve uma recuperação, mas que, no momento, está tendendo a ficar menos do que conseguiu chegar aos 62%. Então, de uma certa maneira, o restante dos exames vai estar demonstrando esse tipo de flutuação. Eu vou sinalizando e é possível visitar a planilha e observar com detalhes, ou até mesmo fazer pause no vídeo e observar detalhes, né? Fico sempre disponível a esclarecer. Então, o que está realçado é o percentil do peso. Então, com o tratamento inicial, ele foi quase para o percentil esperado, que é de 65, e agora está em 60. Clicando nos números, aparece uma foto do aplicativo que oferece essas curvas e esses cálculos. A estatura a gente não mediu desde maio, visto que a variação é pequena nesse período, né? Então, estamos esperando um pouco para reavaliar a estatura. Mas estava exatamente metade do esperado, né? Chamando atenção para a glicemia, a gente vê que a média
está com uma tendência a baixar. Ainda é preciso melhorar, mas já é um ponto de equilíbrio razoável, principalmente para resistir às infecções. Em seguida, ficam os diagnósticos e depois as condutas propostas. A intenção é a análise dos exames. Então, seguimos aqui. O VHS piorando. Isso que significa o amarelo aumentou, e isso está amarelo, o fato dele estar aumentando, mostrando mais inflamação. Apesar dessa caída vertiginosa do IgE, de 4.000 para 200. Então, a melhora do IgE dá um impacto tão grande que dá a sensação que ele está melhorando de muitas coisas. No entanto, graças a essa medição numérica, a gente observa que a anemia não melhorou tanto, a hemoglobina, tanto que eu nem coloquei curva, porque não é significativa essa variação, né? Uma tendência melhora, a comprovação fica no hematócrito, idêntico, né? Da mesma forma, uma tendência a aumento das hemácias. No entanto, é uma diferença pequena, né? E o tamanho das células estão diminuindo numa diferença significativa, onde já estiveram bem baixos. Então, a concentração de hemoglobina globular média está tendo um aumento discreto, e na somatória da variação de tamanho e formato das hemácias, houve uma discreta melhora. A gente pode colocar aqui que é uma melhora isso, né? Ainda quanto à série vermelha, observamos que continua numa condição ferropriva acentuada. Então, isso está demonstrando que os cuidados estão sendo insuficientes. Se está usando suplementação de ferro, melhor aumentar mais. Mesmo porque temos uma diminuição da infecção bem nítida. Então, o consumo de ferro pelas bactérias ficou claro que foi minimizado. Então, a questão de diminuir a quantidade de ferro é um desafio interessante para o momento ainda. Para falar das infecções, a gente observa que agora é um valor histórico nas medições. Aqui estão todos os exames que ele fez desde que nasceu. Então a gente vê que o menor valor estava em abril do ano passado.
E mesmo assim já era um valor alto. A gente considera limite 9.500. Né? Já havia uma monocitose comprovada aqui com anti-Epstein-Barr positivo, IgG. Então, essa mononucleose já estava em evidência lá, com um VHS alto, muito alto dentro dos nossos padrões, e um valor de leucócitos abaixo é uma mudança no padrão que ele vinha seguindo. No entanto, temos uma variação entre os leucócitos que é intensa. Vê que conforme foi diminuindo os segmentados, os linfócitos foram aumentando significativamente. E agora estão em grande intensidade, assim como os eosinófilos. Então isso indica que a alergia está intensa e que virose também está ficando intensa. Com esse nível de eosinófilos, e talvez a proporção seja até um pouco maior, porque se consideramos que está havendo um aumento de linfócitos, então o total, se não houvesse o aumento da virose, teria um valor de alergia, de eosinofilia mais alto ainda. Então, esse nível de eosinofilia indica a possibilidade de infestação larvária. Mais comum nessa região é larva migras cutânea, mas que também pode tender a ficar visceral quando a resistência está baixa. Então, uma investigação mais aprimorada sobre larva migras vale a pena.